Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus, havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico e queria matar a fome com as sobras que caíam na mesa do rico. E além disso, viam cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro do seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra que tu recebeste os teus bens durante a vida, e Lázaro por suas vezes os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que o escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhes disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Meu irmão, minha irmã, este evangelho de hoje de Lucas, capítulo 16, de 19 a 31, mostra-nos mais uma vez aquilo que deve ser o nosso relacionamento com os bens materiais. Se no capítulo 15 de Lucas nós temos ali as parábolas de misericórdia, a ação de Deus para conosco, no capítulo 16 nós temos a nossa relação com os bens materiais. Nós vimos aqui a história de Lázaro, o pobre Lázaro, e o rico Epulão. Uma palavra já não tão utilizada hoje, mas significa aquele que se banqueteava, aquele que fazia festas, era epulente com aquilo que vivia, o modo como vivia a sua vida. E Jesus fala dessa diferença do modo de viver na terra, um muito pobre, não tinha ninguém, nada por ele, apenas os cães que iam lamber as suas feridas e consolá-lo, e o outro rico que todos os dias se banqueteava, dava festas, vivia de prazeres. E algo comum entre os dois: a morte. É interessante isso. O modo de vida antes é diverso. Agora algo comum acontece para os dois: a morte. E agora um destino final, um caminho diferente para os dois. Nós sabemos que a nossa caminhada nessa terra, ela deve nos apontar o caminho do céu. O céu não será algo que surpresamente nós receberemos no amanhã. O céu começa na terra. É aqui hoje que eu começo a me decidir pelo céu. Às vezes nós, cristãos católicos, temos uma dificuldade muito grande de meditar sobre a realidade do inferno. Nós nos esquecemos disso. Falamos até do demônio, às vezes, da sua existência, mas não falamos tanto do inferno, não pensamos nele. Veja, quando nós nos esquecemos que nossas atitudes têm consequências, nós corremos o risco de fazer de qualquer jeito. É a mesma coisa se nós olharmos no plano espiritual. Se eu vivo aqui de qualquer jeito, eu não estou me importando então com as consequências. E o caminho é céu ou inferno. Isso ensina a nossa fé.
Veja, o rico, opulão, está desesperado, porque agora deu arrependimento nele, mas o arrependimento não é conteúdo para a vida pós-morte. O arrependimento é conteúdo para essa vida. Se hoje escutardes a tua voz, não endureçais o coração. É para hoje, irmão. Por isso hoje eu sou chamado a olhar como eu tenho vivido, com que perspectiva eu tenho caminhado. Quando nós lembramos que fomos criados para o céu, nós precisamos ver como temos vivido esta realidade. Eu nasci para o céu, mas hoje como eu vivo? Eu vivo como um cidadão do céu? Para isso, eu preciso ter o Senhor como dono da minha vida, e não os meus bens, não o meu amor próprio. Porque um outro risco é pensarmos que o único impedimento do céu são as coisas. Não, às vezes somos até desprendidos das coisas, mas somos presos a nós, aos nossos sentimentos, aos nossos gostos, às nossas vontades. Precisamos que o Senhor nos liberte e nos dê a graça de vivermos esta vida com os olhos fixos no céu. Lá é o nosso lugar, lá é a nossa meta. Coração livre para amar, para viver pobreza, dependência de Deus como Lázaro, nós pedimos hoje a Jesus. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.